Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o Asta, também a sua ligação com o Knight. A gente já falou há um tempo atrás sobre isso aqui no canal com a teoria de alguns inscritos, algumas perguntas dos inscritos, mas surgiu uma nova informação com um novo volume do mangá de Black Clover. E com isso então a gente vai analisar novamente todo o destino de Knight e também principalmente o seu passado. Quem realmente é o vice-capitão dos touros. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também já conto muito com você pra se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Knight atualmente é um dos magos mais poderosos e também ao mesmo tempo misteriosos do mundo de Black Clover. Ele tá diretamente ligado ao destino de Asta desde sempre, afinal foi isso que ele mesmo disse, que sempre observou o garoto da antimagia. Nesse momento é fácil de gerar várias dúvidas, afinal por que Knight sempre esteve de olho no Asta, desde que o Asta era muito pequeno? Porque ele conhecia toda a história do garoto até estes momentos atuais, afinal ele não mostrou interesse em nenhum outro membro dos touros, apenas no Asta. Ele sabia como o Asta cresceu, como o Asta evoluiu, os inimigos que ele enfrentou e quanto ele ficou mais forte neste meio tempo. Também sabia sobre a antimagia e os poderes demoníacos que ele possuía. Mas por outro lado, ele não mostrou interesse nenhum em nenhum outro membro dos touros, apenas no garoto da antimagia. E ele mesmo disse a Asta que o observou sempre e sabia o quanto ele se esforçou, dizendo que ele gostava de pessoas como Asta e que ele queria realmente que o Asta fosse recompensado por tudo que ele fez. Acontece que o Knight, como a gente sabe neste ponto, tá completamente diferente do Knight que ele foi no passado. Sim, porque como a gente sabe, ele era membro do esquadrão de Julius Novachronos na época que o William Vengeance e o Capitão Yami aparentemente também eram. E neste meio tempo a gente sabe que ele ficou muito tempo ao lado do Yami, até que o Yami criou os touros a pedido do Julius e levou o Knight junto a ele para ser seu vice-capitão, o que ele aceitou porque algo aparentemente tinha acontecido. Como a gente sabe, o Knight em um certo momento demonstrou um desejo gigantesco de ir diretamente atacar a Tríade. Sim, ele queria saber exatamente tudo o que estava acontecendo no reino vilão, no reino dos adversários, e por esse motivo ele foi diretamente para Spades, porque como um vice-capitão, ele teria liberdade para fazer esse tipo de missão. Mas é aí que as coisas começam a ficar cada vez mais confusas, porque o Knight, no momento que disse que se tornaria sim vice-capitão, ele já não tinha mais nenhuma ligação com o Capitão Yami. Ele dizia que não gostava do Yami, não gostava de pessoas como ele, e basicamente é completamente diferente do que a gente viu no passado entre ele e o seu capitão. Não só isso, também como ele tinha mudado exatamente o seu modo de agir, seu modo de pensar. Knight era uma pessoa que fazia tudo pelas outras pessoas. Ele não fazia nada pensando nele mesmo e ele não gostava de fazer as coisas por conta própria. E esta mesma pessoa que dizia tudo isso, ele basicamente teria mudado completamente e inclusive invadiu um outro reino porque ele realmente queria fazer isso e fez sozinho. Conseguiu poderes demoníacos, descobriu tudo sobre Spades e mostrou ser mais poderoso do que a maioria dos magos do reino de Clover. E é aí que surgem grandes dúvidas, porque Knight pode não ser o Knight. Sim, existe uma grande possibilidade, até uma hipótese que eu tinha levantado há muito tempo atrás, que o Knight poderia não ser o antigo Knight que esteve ao lado do Capitão Yami, pelo menos não até ele se tornar o vice-capitão. Afinal, como a gente sabe, o Knight era extremamente bondoso e queria ajudar a todos, o tempo todo. Mas isso era muito diferente do seu irmão mais velho. O irmão mais velho do Knight aparentemente fazia apenas o que ele queria, ele não ligava para as outras pessoas, seguia apenas o seu próprio rumo do jeito que ele realmente queria. E assim, basicamente, eles eram completamente opostos, completamente diferentes, e ele basicamente não gostava de nada que o Knight gostava. E aí que a gente volta. O Knight atualmente ele se parece muito mais com a personalidade do seu irmão do que com a sua antiga personalidade. Ele mudou completamente. E ao falar com Julius Novachronos e também com o Capitão Jack logo no início de tudo, quando ele se apresentou como vice-capitão dos touros, como aquele que iria liderar a batalha contra a Tríade, Knight foi completamente reconhecido ao mesmo tempo que ninguém o reconheceu. Todos diziam que ele estava extremamente diferente, principalmente em seu modo de agir. A sua magia também havia mudado, o que é completamente raro no mundo de Black Clover, afinal um mago, ele pode sim conseguir uma outra magia através de poderes demoníacos e agora também com procedimentos, como por exemplo aqueles feitos pelo Morris, mas no fim das contas ele também sempre continua utilizando a sua própria magia, já Knight não. Ele está apenas utilizando uma magia completamente diferente, que é a magia de sombras, que aparentemente é uma magia que ele não herdou dos demônios, afinal os demônios conseguem dar novas propriedades para essa magia. Mas aparentemente a magia principal seria a magia de sombras. E voltando mais ainda, quando o Capitão Jack ele perguntou sobre isso, sobre o Knight ter mudado de magia, o Knight disse que aquele cara que ele era no passado já não existe mais. Ele disse exatamente isso, aquele cara já não existe mais. Pelo menos é o que ele disse em uma das traduções do capítulo, e basicamente isso estaria mudando completamente o rumo da história a partir de agora, porque o Knight, como eu disse, ele pode não ser o Knight. Pode ser que durante o ataque da Tríade, aquele Knight que fazia parte do esquadrão de Julius Novachronos, aquele que seria um amigo muito próximo do Capitão Yami, poderia ter acabado perdendo sua vida ali. E por esse motivo, o irmão do Knight acabou decidindo ficar no seu lugar para conseguir uma oportunidade para ir para aquele reino. Ele teria usado o nome do seu irmão, o irmão mais velho fez isso, para assim
assim conseguir atacar todo mundo que vivia no reino de Spades pra conseguir acabar de uma vez por todas com a Tríade. E a gente vê que este Knight é completamente manipulador, diferente do Knight sorridente do passado. Knight fez tudo isso pra conseguir derrubar a Tríade e aparentemente foi pelo que eles fizeram com a sua família. Porque a gente realmente viu também no mangá de Black Clover que a família Faust, que é a família do Knight, aparentemente vivia naquela casa onde ele treinou com Asta. Sim, o nome da família do Knight foi revelado agora no último volume de Black Clover, junto com as novas informações que também vieram no anime. E assim a gente conseguiu saber bem mais sobre ele. A mesma coisa tinha acontecido no volume passado. Afinal, a gente viu a família Zocrad, que é a família do Dante, do Zenon e da Vani, que dessa vez foi a família do Knight, que é a família Faust. Então surgiu a possibilidade de que o irmão do Knight, ele aparentemente tenha tomado seu lugar. Isso depois da Tríade, por algum motivo que ainda não foi especificado, teria atacado a sua família. Ou isso, ou simplesmente o Knight mudou completamente a sua personalidade depois de que viu o que aconteceu com a sua família. Então, por não poder os ajudar, ele decidiu ser mais parecido com o seu irmão, tentar mudar completamente, já que como ele era antes, ele não foi capaz de o salvar. Essa seria uma outra possibilidade, e então também seria o motivo dele abrir mão da sua magia. Por ele não ter conseguido salvar todo mundo com o seu próprio poder, ele teria aberto mão completamente daquele poder, mudado completamente, usando apenas as magias demoníacas do poder de sombras. Mas então ainda volta, por que o Knight tem alguma ligação com Asta? Sim, de algum modo ele pode ter alguma ligação com o garoto da antimagia, e muita gente, como eu já citei em outro vídeo no passado, está dizendo que é uma ligação familiar, que o irmão mais velho do Knight pode ser o pai do Asta, ou algo desse tipo. Então o Knight seria o tio do Asta, pelo menos o Knight que o Yami conheceu no passado, ou este Knight atual seria o pai do Asta que está se disfarçando como Knight. Afinal, isso já aconteceu em Black Clover, quando o Patri tomou o nome de Lich e ficou agindo como se fosse ele. Mesmo assim, ainda não tem uma grande ligação entre os dois, além disso que foi mostrado no mangá pra gente. Mas a gente não sabe, por exemplo, se eles podem ter uma ligação com a Lista, que é a mãe do Asta e basicamente também se afastou da sua família. Como a gente sabe, a Lista tinha aquele poder que absorvia vitalidade e também mana, e por esse motivo ela teve que ficar longe de todo mundo. Ela teve que deixar a sua família pra trás, e como a gente sabe, aparentemente ela vivia no reino de Clover. Então pode ser que sim, como ela vivia um pouco afastada dentro do reino de Clover, pode ser que ela tenha alguma ligação com a família do Knight, que ela também seja parte da família Faust. E desse jeito, ela teria algum parentesco com eles, o que fez o Knight ficar de olho com Asta. Isso também é algo bem difícil, porque como a gente sabe, a Lista ela escolheu não deixar o Asta com a sua família, e sim na igreja de Ag. Era como se ela não tivesse mais ninguém próximo a ela. E uma das possibilidades pra justificar isso seria, por exemplo, ela não gostar dos contratos demoníacos que eram feitos pelaquela família. Afinal, como a gente sabe, ela reconheceu Lieb como um demônio instantaneamente, sabia sobre ele, sabia sobre sua mana demoníaca e sabia que poderia ficar ao lado dele. Além disso, talvez a sua maldição tenha sido ligada a isso também, o seu passado com a família Faust, que é ligada aos demônios. Assim, então ela teria afastado Asta desse mundo, mas mesmo assim o Knight teria ficado de olho nele. Mas isso não é o suficiente pra justificar uma ligação entre eles. O que a gente sabe é que existe sim alguns pontos importantes. O irmão de Knight é extremamente importante pra história de Black Clover, afinal ele foi mostrado conversando com o Knight, falando sobre a sua personalidade. Este foi um foco importante do capítulo 272 do mangá. Também a gente sabe que a casa do Knight foi mostrada, dando mais ênfase pra sua família, assim como ele disse que estava de olho no Asta em muito tempo. Ou seja, a família de Knight é de extrema importância, assim como aparentemente ela tem alguma ligação com Asta. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham que o Knight tá escondendo, qual o seu verdadeiro segredo. Eu trouxe todas as possibilidades pra vocês, pra gente poder discutir sobre isso, então comenta aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!